Muito bem, hora de oração. Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Abra o teu coração e deixa o Senhor imprimir nele as Escrituras e a sua palavra, porque elas é que realmente, as palavras verdadeiras do Senhor é que realmente nos darão a vitória no fim de todas as coisas. Amém? 2 Pedro, no capítulo 2, e hoje, encerrando a leitura de 2 Pedro e o versículo 14, diz assim: Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses, insubordinados, decaiais na vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Meu Deus! Esse momento da Escritura, ele narra um episódio realmente fantástico. O apóstolo Pedro dando testemunho das cartas do apóstolo Paulo. 1 e 2 Pedro foram escritas às igrejas da Ásia, foram escritas às igrejas da dispersão, as igrejas que cresceram pelo ministério dos apóstolos. E, obviamente, o apóstolo Paulo passou também por muitas destas igrejas. Você vê Éfeso, você vê as igrejas da Macedônia, Antioquia, a própria igreja de Jerusalém. Eles eram conhecidos em todas estas igrejas. E aqui o apóstolo Pedro ele está dizendo, olha, vocês têm que honrar e compreender todos os escritos que o nosso irmão Paulo vos escreveu. Olha só, tem de salvação e longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Ou seja, o apóstolo Pedro teve conhecimento das cartas e dos escritos do apóstolo Paulo a alguma daquelas igrejas. Ele não fala qual carta, se de Éfeso, ele não fala se de Colossos, ele não fala qual dessas cartas, mas que ele teve contato, ele teve, que o apóstolo Paulo os incentivava realmente à manutenção da sua fé, a que perseverassem diante do Senhor, e que eles tomassem cuidados, porque muitos tentavam distorcer as palavras que o apóstolo Paulo falava, ou tentavam deturpar as palavras que Paulo falava, assim como outras escrituras também. Então, para mim, isso é tremendo realmente, o endosso, a confirmação de Pedro sobre a veracidade dos escritos de Paulo, sobre a veracidade das escrituras e da palavra do Senhor. Muito embora ele não deixe de dizer que aquilo que o apóstolo Paulo ensinava era difícil de compreender, mas o conselho dele é: não decaiam na vossa firmeza, não retrocedam no vosso querer e que vem de Deus também, o realizar. Não decaiais na fome e sede de justiça. Meu Deus! Queridos, eu não sei para você, mas essa escritura para mim ela é muito tremenda, grandiosa demais, profunda demais em todos os seus valores e princípios. A preocupação dos pastores com o seu rebanho, a preocupação de Pedro, apóstolo, com a veracidade da escritura do próprio apóstolo Paulo. A preocupação deles com as almas, sabendo eles que Satanás estava ao derredor, sedento, trazendo seitas, heresias, confusões, carnalidades, e eles estavam incentivando a igreja para se posicionar, se santificar, para buscar caminhos de arrependimento, de limpeza espiritual, porque aquele que fez a promessa é fiel, e ela não vinha de mãos beijadas e caía dos céus, mas ela realmente era confirmada em vidas piedosas que seguiam a Deus. Todos nós temos demandas e necessidades e buscamos milagres de Deus, mas nós precisamos ser ministrados com profundidade na Escritura para vermos uma vida posicionada no altar de Deus, porque é disso que realmente virá
cada dia, sabe o quê? O alimento do Espírito Santo, uma nova mentalidade, sentimentos tratados, então uma conduta que estará aprovada diante do Senhor, no trabalho, na casa, na família, no casamento, para com os filhos, com o nosso testemunho em todos os lugares, e disso se agradará ao Senhor. E aí, onde o inimigo vai cair por terra, onde ele não terá mais legalidade contra nós, onde nós alcançaremos vitória, onde nós entraremos pelas portas. Abra o teu coração e olhe e diz, é verdade isso que o bispo está dizendo hoje, está trazendo dessa escritura. Eu estou bobeando nas minhas instabilidades e loucuras e tantas coisas, e não estou compreendendo que o Senhor vem edificando para e passo a minha vida, como Neemias edificou aquele muro, como o templo foi construído, é assim que o Senhor também faz, edifica e trabalha nas nossas vidas. Quero orar por você. E a minha oração é esta, que eu e você possamos ouvir 1 Pedro, 2 Pedro, ler novamente, ouvir estas mensagens a cada dia, sermos alimentados, conduzidos, pastoreados e guiados pelo pastor da nossa alma, que a Bíblia diz que ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, no livro de Hebreus. E o nome dele é Jesus Cristo, que levantou o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, e nos dá estas virtudes grandiosas. Que esta oração se cumpra na tua vida. E então, venha o Espírito de Deus com a sua grandeza e misericórdia para iluminar os teus caminhos, para te levantar em cumprimento de promessas e de palavras, para realmente confirmar a obra que Ele tem preparado. E assim somos curados e libertos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe rica e poderosamente. Fica com Deus. Deixe nos comentários o teu pedido de oração. Continuamos clamando, orando na presença do Senhor. Glória a Deus.